Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Michel Castro. Estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é demais interessante e mostrar as conexões que normalmente nós encontramos dentro das cadeias musculares e que justificam muitas alterações, marcas posturais que normalmente nós encontramos nos nossos pacientes no dia a dia, tá? Então o tema que a gente vai abordar agora é o diafragma e o conhecido e famoso tendão central, ou melhor, nem tão conhecido assim, certo? Até porque o tendão central, como no teor da palavra em específico, ele é conhecido pelos anatomistas como sendo realmente essa região aqui que eu aponto para vocês ali no cursor do mouse. Então, para os cadeístas, digamos assim, ou o pessoal da osteopatia também, que enxerga de uma maneira um pouco diferente o tendão central, ele diz respeito à região do mediastino. E ali, essa região do mediastino, um complexo ligamentar existente, vai gerar uma suspensão do diafragma aí cranialmente, mantendo e dando o formato que nós conhecemos do diafragma, esse formato mais côncavo, tá joia? Então vamos lá. Bom, eu trabalho na docência já aí há aproximadamente 10 anos. Atualmente sou professor e coordenador da Faculdade Inspirar na regional aqui de Florianópolis, que é onde eu resido, inclusive, e também trabalho como professor aí de pós-graduação na Inspirar Blumenau e também estou como professor da Instema, uma escola da Espanha, onde trabalho como professor internacional desta escola e também coordenando cursos da Instema aqui no Brasil, certo? E ainda trabalho como professor da Fisiotem. Bom, pessoal, esse é um breve explicação a respeito da minha atuação como docente. Tenho diversas outras formações aí dentro da fisioterapia, onde a gente vai se aprofundando cada vez mais e tentando tirar o que há de melhor aí desse aprofundamento, desses estudos, não só da questão biomecanicista, mas também tentar entender outros aspectos aí relacionados ao homem, certo? Bom, vamos lá. O que eu levaria vocês a observar nesse primeiro momento é o formato do diafragma. Então observemos aqui o formato do diafragma no lado direito desse músculo, como o tamanho do diafragma é maior quando comparado ao músculo do seu lado esquerdo. Então, eu diria para vocês que naturalmente o diafragma ele é assimétrico, certo? Então, eu já levaria vocês à reflexão de que o diafragma sendo maior de um lado do que do outro, automaticamente a função biomecânica que esse músculo exerce em um lado, quando comparado ao lado contralateral, é naturalmente assimétrico, certo? A gente sabe que anatomicamente os pulmões eles têm formatos distintos entre um lado e o outro, assim como a quantidade de lobos. Então o pulmão do lado direito apresenta 3 lobos e do lado esquerdo 2 lobos. O volume do lado direito ele é maior quando comparado ao volume de ar suportado pelo pulmão do lado esquerdo. Ok, sabendo que o pulmão do lado direito ele tem uma capacidade pulmonar um pouco maior quando comparado ao lado esquerdo e que o músculo diafragma é maior do lado direito quando comparado ao lado esquerdo, a gente já percebe que anatomicamente as pessoas têm uma tendência a apresentar uma assimetria que diz respeito à relação contentor, que é os tecidos que envolvem esse tórax. Aí entram músculos, fáscias, ligamentos, ossos, articulações que se comportam de maneira diferente de um lado em relação ao outro por conta da íntima relação que essas estruturas apresentam com o conteúdo, que aí a gente está falando especificamente do pulmão. E essas assimetrias, elas ainda continuam para outras vísceras localizadas na cavidade abdominal, tá? Como o nosso foco aqui é o pulmão, é o diafragma, então a gente vai ficar mais restrito a essas estruturas, certo? Aí numa próxima oportunidade a gente tenta discutir as assimetrias de outras vísceras, tá bem? Vamos lá então. Bom,
Aqui é só para mostrar que nós temos a divisão do nosso corpo em algumas cavidades, como a gente tem a cavidade torácica, que é onde está localizado os pulmões, tem a região mediastinal, onde está localizado o coração, ainda se apresenta nessa região o esôfago, e aí tem a cavidade abdominal, aonde estão localizadas as vísceras abdominais, estômago, fígado, intestino, intestino grosso, intestino delgado, aí tem duodeno, então pâncreas, vesícula biliar, uma série de vísceras que são abdominais. E se formos observar, a divisão que ocorre entre cavidade torácica e cavidade abdominal se dá através do músculo que é o nosso objeto de estudo hoje, que é o diafragma. Ainda mais abaixo, que não está bem representado aqui nessa figura, temos a cavidade pélvica, que estão localizadas as vísceras mais baixas, certo? Aí depois temos a cavidade craniana e a cavidade vertebral, que é essa cavidade dorsal, aonde está localizado o encéfalo e a medula espinhal, certo? Todas essas estruturas, elas podem atuar em conjunto, de maneira combinada, tá? E aí a gente tem a ação dos 5 diafragmas atuando em conjunto. Não é o foco desse estudo, novamente, senão se a gente entrasse em cada um desses detalhes que eu estou falando para vocês, esse vídeo seria mega extenso. Então, cada um desses tópicos eu vou tentar abordar de uma maneira mais específica e direcionada, com um pouco mais de clareza nas informações e de forma mais completa, abordando cada tópico por vez. Então vamos continuar no nosso foco principal do momento, tá? Aqui só mais algumas imagens para reforçar o que a gente já havia dito anteriormente, tá? Então o formato realmente do diafragma, aqui confirmando por uma peça anatômica do lado direito, quando comparado ao lado esquerdo, o formato é muito maior quando comparado ao lado esquerdo. Na imagem, lá na primeira imagem que eu mostrei, até acabei não falando, mas esse centro tendíneo que é considerado pelos anatomistas como o tendão central, aqui a gente encontra a veia cava, certo? Fazendo a transição aqui superiormente para desembocar diretamente sobre no átrio direito, certo? Aqui a gente vê mais justaposto a coluna vertebral, a artéria aorta, e ainda aqui o esôfago passando logo à frente da artéria aorta, tá? Então, muitas vezes até alterações que ocorrem no posicionamento do diafragma podem influenciar essas estruturas aqui, tá bem? Então, aqui uma imagem que não é anatômica, mas tem aí uma série de descrições que a gente vai entrar em detalhes agora na sequência, tá? Então, o diafragma é formado por 8 músculos digástricos e normalmente os pontos de inserção que a gente conhece são as inserções costais, certo? Nas 6 últimas costelas, a inserção no processo xifoide e as inserções lombares. Ele desce um pouco mais à direita, indo aí até L3, L4 e chegando até L2 no lado esquerdo. Então, tem um formato assimétrico com múltiplas inserções. Essas inserções é o que normalmente nós aprendemos na graduação, certo? Mas o diafragma ele tem uma inserção a mais. Aí sim que é o tendão central, que eu mencionei para vocês, também conhecido como o tendão do diafragma ou ligamento diafragmático, tá? E ainda também conhecida, óbvio, como a fáscia endotorácica, ok? Que é formado por esse complexo de tendões que a gente vai ver na sequência, de ligamentos que a gente vai ver na sequência, tá joia? Bom, aqui é uma imagem de anatomia que eu gostaria de mostrar para vocês a íntima relação que o diafragma apresenta no direcionamento do sentido das fibras com outros músculos existentes ao entorno, tá? Então aqui a gente vê o diafragma nas porções posteriores, as inserções costais, as inserções aí laterais e anteriores aqui tá separado, mas teria as inserções costais anteriores, teria inserção do processo xifoide e as inserções aqui da crura diafragmática nas vértebras lombares, certo? Então, se a gente pegar e analisar um músculo, por exemplo, quadrado lombar, a gente vê que o direcionamento do sentido das fibras se dá no mesmo direcionamento dos sentidos das fibras do diafragma nas costelas posteriormente.
certo? Aqui tem os ligamentos arqueados que acabam fazendo essa conexão entre esses dois pontos, certo? E aqui a gente vê o músculo psoas maior, o músculo psoas menor, também fazendo essa comunicação através desse ligamento arqueado com uma outra porção costal do diafragma posteriormente, tá? E o que eu gostaria de dizer para vocês com essa íntima relação, isso existe com outras estruturas também que têm uma íntima relação com o diafragma, mas é para dizer que o quadrado lombar ele pode influenciar diretamente o diafragma, assim como o diafragma pode levar uma influência sobre o quadrado lombar. Tudo depende do ponto aonde estará fixo cada um desses músculos. Então, o quadrado lombar pode ter um ponto fixo para baixo, onde ele esteja sendo tracionado para baixo e gerar uma tração do diafragma posteriormente para baixo também, e aí levar uma tensão sobre o centro tendíneo. Ou o centro tendíneo pode estar bloqueado por músculos pré-vertebrais, levando uma ancoragem da face endotorácica para cima, levando um tensionamento do quadrado lombar para cima, certo? Então tudo depende do ponto fixo e influência, mas o que de fato existe é que esses músculos que estão dentro da cavidade abdominal são influenciados pelo diafragma ou influenciam o diafragma, tá? E aqui observe inclusive essa crura diafragmática, onde se direciona os pilares diafragmáticos para o ligamento longitudinal anterior da coluna e o sentido das fibras desse ligamento longitudinal anterior e a íntima relação que existe aqui com os músculos pubococcígeos, certo? E esses músculos pubococcígeos, não dá para ver nessa imagem, mas eles têm uma íntima relação aqui com a face abdominal posterior, tá? Do abdômen, levando a marcas e alterações específicas, tá? Normalmente, uma das marcas que mais se apresenta por uma retração conjunta dessas estruturas é uma hiperlordose lombar, tá? Pode ser combinada aqui com a ação de uma anteroversão pélvica, por ação do músculo ilíaco, por ação do quadrado lombar, porém, muitas vezes essa transição de tensão passa estritamente aqui pelo psoas, que vai levar a uma hiperlordose lombar e não necessariamente pode haver uma anteroversão pélvica, tá? Muitas vezes a gente vê uma pelve em posição neutra ocorrendo nesses pacientes e uma marca muito específica de uma hiperlordose lombar alta nesse público, certo? Então vamos continuar aqui. Aqui está a descrição, né, das inserções comuns que a gente conhece. Aqui a gente tem uma descrição dos pontos de transição nesse centro tendíneo, né, do diafragma, das estruturas do esôfago, da aorta, da veia cava, né? E as relações aqui, as relações inferiores que o diafragma tem com as vísceras abdominais. E é isso que a gente já vai ver na sequência também, beleza? Bom, o que a gente quer falar nesse momento é sobre o ligamento central, o centro tendíneo do diafragma. E ele está localizado nessa região aqui, que é chamada de mediastino. Por aqui, então, essa vista anterior, aqui a gente tem uma vista lateral, onde o coração se apoia sobre o diafragma, e aqui ele tem uma íntima relação, que é o ligamento freno pericárdico, né, inferior, que se comunica, que faz a comunicação do coração com o músculo diafragma, certo? E aqui atrás transita o esôfago, que vai levar a tensão do diafragma muitas vezes até a cervical e base do crânio, ok? Vamos lá, continuar falando dessas alterações aqui. Bom, nessa região aqui, eu falei do esôfago, depois superiormente na região aqui da faringe, a gente tem os músculos constrictores da faringe. Os músculos constrictores da faringe, acredito que tem uma outra imagem que vai conseguir demonstrar um pouco melhor essa situação, eles vão aí repercutir a sua tensão diretamente até a base do crânio, levando influência muitas vezes direta sobre os músculos suboccipitais, tá? Mas a fáscia média, que transita aqui nessa região do tórax, vai levar muitas vezes influência para a região da língua, tá? E aí a gente pode ter influências sobre essa fáscia média, tendo influência direta sobre o diafragma ou vice-versa, beleza? Aqui nessa outra imagem, a gente vê esse ligamento freno esofágico mostrando que
O esôfago ele não passa livremente nessa região, ele é unido pelo diafragma. Então, o posicionamento do estômago é dependente do posicionamento do diafragma. Então, o posicionamento muito alto, muitas vezes aí da cúpula diafragmática, pode favorecer o esvaziamento gástrico também desses pacientes. Tá joia? Vamos lá. Bom, aqui tem uma outra imagem bem interessante de uma peça anatômica. Novamente, lado direito maior, lado esquerdo menor. Aqui a gente vê a projeção desse pericárdio, né, onde estaria apoiado o coração, e o tecido conjuntivo existente nessa região, certo? E essas imagens aqui são imagens ilustrativas que demonstram os pontos de fixação dessa face endotorácica e os ligamentos existentes, tá? Então, aqui mais inferiormente o ligamento freno-pericárdico, né? Anterior, aqui o ligamento freno-pericárdico direito, tem o ligamento freno-pericárdico esquerdo, e aqui temos o ligamento vértebro-pericárdico, ainda ligamento externo-pericárdico superior, ligamento externo-pericárdico inferior. Bom, se pensarmos que essa conexão toda que existe interna e ela fizer, por exemplo, uma retração dentro da cavidade torácica, pode justificar algumas marcas que a gente encontra nos nossos consultórios. Se esse ligamento, por exemplo, externo pericárdico superior ou inferior, ele tem uma ancoragem de fora para dentro, ele vai favorecer a condição, muitas vezes, de um pectus excavatum, certo? Levando a depressão desse externo internamente, ok? Ou mesmo essa inserção aqui na torácica alta do ligamento vértebro-pericárdico vai muitas vezes levar, por exemplo, a uma retificação da torácica alta. E aí, como dissociar muitas vezes que esse paciente tem uma retificação torácica alta e essa retificação torácica alta não está relacionado à tensão, por exemplo, de paravertebrais e não está relacionado à tensão, muitas vezes, existente aí dos romboides, por exemplo. Então, muitas vezes a gente vê que o paciente apresenta os ombros protusos, a gente vê que vai fazer o teste de flexão em pé, não existe a tensão contínua de paravertebrais dos músculos longos, e ainda apresentam um ponto único de retificação na torácica. Nesses casos em específico, aí a gente tem uma tensão vindo de fora para dentro desses ligamentos vértebro-pericárdicos. E vou dizer para vocês que é uma das alterações mais comuns de ocorrerem essa tensão interna, relacionada ao diafragma e relacionado a esse tendão central aqui, essa face endotorácica. Tá levando marcas muito específicas e levaria vocês a pensarem, a refletirem que isso deve ser estudado cada vez mais pela alta prevalência existente de pessoas com essas retrações internas e pela dissociação de curvaturas que ocorrem. Então, o que acontece normalmente nesses pacientes é, por exemplo, as alterações mais comuns. Tem uma variedade de alterações que podem acontecer, tá? Mas alterações comuns, uma hiperlordose lombar com a hipercifose torácica, uma anteriorização cefálica com uma retificação cervical. Então, muitas vezes você vai trabalhar movimentos de flexão com o paciente e essa flexão muitas vezes vai estar favorecendo a intensificação dessa lordose, essa hiperlordose cervical, hiperlordose torácica e muitas vezes beneficiando a hiperlordose lombar, certo? Que estaria no padrão de extensão, está levando à correção. Só que quando está levando à extensão, muitas vezes você vai estar favorecendo a correção da hipercifose torácica e intensificando a alteração da hiperlordose. Aí que vem a dissociação das curvaturas e o interessante é que se saiba trabalhar isso. Tá? Então eu estou mencionando isso para vocês para que vocês tenham a noção dessa situação, tá? Dessa dissociação de curvaturas e a especificidade no tratamento quando ela existe. Óbvio que é interessante que se treine a funcionalidade, que se mantenha, se preserve o movimento, mas a gente está tratando de casos onde esteja com uma intensificação dessa tensão interna e que esteja alterando a função desse paciente, beleza? Então vamos lá, deixa eu ver quanto tempo que eu já estou falando. Ok, tem 20 minutos, vamos falar um pouquinho mais aqui. Aqui tem uma descrição dos ligamentos, tá? Então, o ligamento externo pericárdico superior, inferior, freno pericárdico, uma imagem um pouco aumentada para que vocês tenham uma ideia daquela imagem anterior que eu mostrei antes para vocês. Tá? Aqui as divisões, a gente tem o ligamento externo pericárdico, que normalmente vai ter uma íntima relação aqui com o músculo triangular do externo, e ainda esse músculo triangular do externo pode repercutir tensão para os
músculos inframentonianos e gerar muitas vezes um bloqueio sobre o mento, sobre a mandíbula, e tendenciar um retrognatismo ou o desenvolvimento muitas vezes de um micrognatismo quando essa tensão já é existente muitas vezes desde criança, porque a tensão ela gera uma demanda para remodelação óssea, tá? Então o formato dos ossos existentes eles são totalmente dependentes da tensão que age sobre essa estrutura óssea, tá? Depois a fáscia média vai influenciar lá na base do crânio e cervical, né? E aqui depois a gente vai ter influência mais na cervical baixa, a transição da torácica alta. E aqui entra a tensão muitas vezes de pré-vertebrais. Cada um do direcionamento desse sentido das fibras vai gerar marcas diferentes sobre a cervical, tá? Uma com a cabeça projetada para anterior, então uma anteriorização cefálica com o olhar para baixo, outra vai gerar uma anteriorização cefálica com o olhar para frente, e a outra, a cabeça vai estar no prolongamento do corpo com uma retificação cervical, tá? Então vai ter um bom alinhamento quando comparado às massas, massa cefálica, massa torácica, massa pélvica, no entanto vai apresentar uma retificação, beleza? Então aí algumas marcas provenientes dessas inúmeras possibilidades existentes por conta dessa tensão interna, tá? Então ligação aponeurótica até a base do crânio. Aqui então tem uma imagem também destacada, mostrando de uma forma mais ilustrativa as diversas ligações existentes, da mesma forma que aquelas imagens que eu mostrei anteriormente, tá? Todos os ligamentos presentes e as demais relações com as outras estruturas aí da cavidade torácica. Certo? Aqui um movimento do diafragma, então o movimento do diafragma biomecânica ocorre, tudo bem, se fala muito na descida da cúpula diafragmática, certo? Mas pouco se fala da elevação dessas costelas. Então a elevação muitas vezes ocorre até numa proporção maior do que a descida do diafragma em si, certo? Então, por quê? Porque a descida do diafragma muitas vezes ela é dependente de uma série de fatores. Uma do lado direito, onde a porção maior do diafragma está sobre essa região. Sob essa região, o fígado. O fígado é uma víscera mais densa. Então, o diafragma se apoia sobre o fígado e ele, por ser mais denso, ele permite que o diafragma tenha uma descida menor. Então, ou melhor, ele não permite a descida do diafragma como no lado esquerdo, onde no lado esquerdo a gente tem o estômago, e o estômago ele é oco, então ele permite com o diafragma, quando ele gera contração, ele ceda um pouco mais e permite que a cúpula diafragmática tenha uma descida um pouco maior do lado esquerdo quando comparado ao lado direito. Então, pela resistência ser maior do lado direito, o movimento costal tendencia a ser um pouco maior do lado direito quando comparado ao lado esquerdo, tá? E ainda essa mobilidade costal aqui, ela vai ser dependente da cinta abdominal existente. Então, os músculos abdominais que vão estar fazendo uma aposição aí ao diafragma vai permitir uma boa mobilidade do diafragma ou não. Se houver um excesso de tensão anterior da musculatura abdominal, o diafragma vai tendenciar a se movimentar de trás para frente. Quando existe essa pressão maior anterior, a gente vai ver uma mobilidade costal maior. Então, para que ocorra um movimento, sempre vai existir um ponto fixo. Então, se eu tenho um ponto fixo aqui, as costelas anteriormente vão estar impedidas de fazer essa movimentação. E aí vai se movimentar onde está mais fácil. E daí vem de trás para frente. Se eu tivesse uma tensão maior posterior e menos tensão anterior, lá atrás as costelas fariam um movimento menor. Então as costelas se movimentariam mais de frente para trás, certo? E o que ocorre nas escolioses também. Então, se eu gero uma pressão maior de um lado que do outro, a gente vai ver que o diafragma vai se mover da direita para a esquerda, gera uma mobilidade maior aonde não existe a pressão, tá? E o ponto fixo foi gerado para o lado contrário. Então, o diafragma vai funcionar dependente de todas essas forças externas existentes e da elasticidade desses tecidos externos. Se existir muita pressão sobre essas costelas, ele vai ter que arrumar artifícios para fazer essa mobilidade acontecer costal para que haja entrada de ar.
certo? Ou muitas vezes quando o diafragma ele não tem ponto fixo, quando as costelas estão com um diâmetro anterior-posterior aumentado, aí começa a fazer o uso da musculatura acessória. Então a gente vê que os pacientes começam a respirar mais fazendo uso da cintura escapular, certo? Então a gente precisa fazer com que essa cinta abdominal consiga ter uma boa conformidade aí com as costelas para que o diafragma tenha pontos fixos eficazes para que consiga fazer essa boa movimentação para que haja uma boa incursão do diafragma e gere força suficiente para a entrada de ar, certo? Bom, é isso. Normalmente na inspiração a gente tem as delordoses, isso ocorre de maneira fisiológica. O paciente inspira, gera uma tensão sobre aquela fáscia endotorácica, sobre o tendão central para cima, gerando ponto fixo do diafragma para cima. Quando ele gera ponto fixo do diafragma para cima, as costelas se movimentam em direção, as inserções costais do diafragma se movimentam em direção a esse centro tendíneo, certo? E aí a gente consegue ter uma boa mobilidade costal e external. E normalmente a lordose, pelo aumento da pressão intraabdominal, a lordose lombar, ela tendencia a diminuir durante a inspiração. Então desfaz as lordoses. Então durante a ins, desfaz lordose cervical, desfaz lordose lombar, tá? E aí muitas vezes tem a ativação dos músculos do períneo para gerar esse controle sobre o assoalho pélvico e evitar que as pressões muitas vezes gerem esvaziamento aí muitas vezes da bexiga, tá? Então é o controle. E lembra que eu mencionei antes, né, que os diafragmas atuam muitas vezes em conjunto. E esse movimento que está ocorrendo aí no diafragma está ocorrendo uma movimentação contínua e combinada da cavidade pélvica aí pela musculatura do períneo, que é considerado um dos diafragmas, inclusive tendo a movimentação aqui dos inframentonianos e ainda tendo mobilidade craniana conjunto a essa movimentação do diafragma, certo? Todos atuando de maneira conjuntas. Bom, aqui então só mostrando o direcionamento. As fibras normalmente tendenciam a se movimentar em direção ao tendão central. Durante a inspiração, o tendão central é gerado um ponto fixo para cima e as costelas se movimentam em direção a esse ponto fixo. Quando isso não existe, ocorre alteração do ponto fixo e aí a gente vê as assimetrias que normalmente a gente encontra ou muitas vezes as alterações de função que vão ser apresentadas no paciente. Como que a gente identifica aí com testes específicos para observar se existe algum bloqueio relacionado a essa cadeia muscular ou testes específicos de mobilidade também, tá? Aí a gente tem teste de flexão, teste de extensão, teste de lordose lombar, testes aí que são mais específicos para essa cadeia em si. Mas podem exercer, se bem que não tanto diretamente, seriam mais esses testes mesmo. Eu ia falar aí dos testes de rotação, inclinação, que pode ter uma influência direta, porque todas as tensões existentes possíveis no nosso corpo vão influenciar a mecânica ventilatória, invariavelmente, tá? Então, mas para testar essa cadeia específica, são esses testes aí que eu mencionei antes, que a gente consegue fazer por exclusão os pontos de fixação existentes e extinguindo muitas vezes tensões superficiais anteriores, tensões superficiais aí posteriores e chegando à conclusão dessa tensão que está mais profunda relacionado à face endotorácica, às cavidades abdominal e cavidade pélvica, tá? E cavidade torácica, perdão. Tá? Aqui as relações que eu mencionei antes, o fígado ele acaba ele acaba preenchendo, na verdade, os dois lados, né, do diafragma. Portanto, o lado direito dele ele é muito maior quando comparado ao lado esquerdo. Então, por isso, aqui logo abaixo desse lobo esquerdo do fígado se encontra o diafragma, tá? Então, aqui é o lado onde normalmente cede um pouco mais o movimento do diafragma. E aí, os dois lobos separados pelo ligamento falciforme. E a gente vê que o ligamento falciforme, que tem união aí com a parede abdominal, vai gerar influência direta também sobre o diafragma, beleza?
aqui a vista lateral do fígado, a conexão aqui do ligamento falciforme, tá? Então aqui a gente tem toda essa relação, essa íntima relação existente entre o fígado e o estômago através do aumento menor, ou ligamento hepatogástrico, que também é chamado, né? As conexões existentes entre as vísceras, e quando uma víscera entra em disfunção, isso vai acabar repercutindo em alterações contínuas. Como tudo está inseparável, como tudo é inseparável, então não tem como negar a influência de um efeito em cadeia. Então, por isso que é extremamente interessante e importante que se conheça essas conexões das cadeias musculares, beleza? Então, aqui tem as relações também de uma maneira bem explicativa entre todas as cavidades, cavidade torácica, cavidade abdominal, cavidade pélvica, as cavidades aqui vertebral, cavidade craniana, as relações aí da foice do cérebro, tenda do cerebelo, a relação que existe com a medula espinhal, e muitas vezes disfunções que ocorrem aqui na base do crânio vão muitas vezes levar a alterações lá no sacro, né, por conta da ligação da dura mater lá embaixo, e muitas vezes alterações que ocorrem anteriormente vão acabar levando um efeito em cadeia, por exemplo, a alteração abdominal que eu falei, que eu mencionei que tinha uma relação íntima com o diafragma será tracionado para baixo, aí traciona essa fáscia pericárdica aqui, que traciona a fáscia média muitas vezes desencadeia tensão aqui sobre os constrictores da faringe, e aí dos constrictores da faringe já levam tensão aqui sobre os suboccipitais, aí já começa a interferir novamente sobre a medula espinhal, os suboccipitais têm uma íntima relação com a membrana atlanto-occipital anterior, que vai levar a tensão sobre as meninges também, influenciar a foice do cerebelo também, foice do cérebro e a tenda do cerebelo, e tudo a gente vê um efeito contínuo, né? Ele acaba uma região sempre interferindo a outra. Então chegar à conclusão do que está desencadeando isso daqui é uma missão cada vez mais difícil, é uma missão super difícil, tá? Não é algo muito simples de entender. Eu tenho visto muitas vezes pessoas menosprezando. Cadeias musculares é muito fácil de entender. Olha, eu acho que tu não estudou o suficiente ainda para poder dizer isso. Que eu estudo cadeias musculares há aproximadamente 10 anos e estou ainda aprendendo muito com as cadeias musculares. E eu tenho a plena certeza de que eu ainda não sei nem 50% talvez do que as cadeias musculares têm ao me oferecer. Então tem muita coisa interessante para se aprender aí. Tá? Então existe essa divisão aí que é didática, feita na cavidade torácica, das vias anterior, né? Que se dá através do ligamento externo pericárdico, inserções aí que se comunicam pelos músculos inframentonianos até o mento, depois aqui essa fáscia média, né, que vai até a base do crânio, e depois a fáscia posterior, que se dá através dos pré-vertebrais e segue através do ligamento longitudinal anterior. Aí é um resumo já dessas três vias que eu vou passar para vocês, que eu mencionei para vocês, tá? Aqui os constrictores da faringe, que eu tinha mencionado antes, tá? Aqui essa imagem mostra bastante esse complexo de músculos constrictores da faringe que sobem realmente até a base do crânio, tá? E aqui eles têm essa relação íntima posterior com os pré-vertebrais. Beleza? Aqui o músculo estiloioídeo, que também é um músculo inframentoniano, que vai influenciar na base do crânio. Tem um músculo digástrico também, que vai subir aqui até a mastoide, que vai influenciar na posição do crânio também. Então, olha, uma série de complexidade aí existente nesses músculos. Tudo isso é relacionado ao tendão central, tá? Então, aqui falando daquela relação dos suboccipitais com a membrana atlanto-occipital, tá? E essa relação da membrana com o arco posterior, entre o arco posterior de C1 e o forame magno. Então, a tensão dos suboccipitais muitas vezes é transmitida aí para as membranas cranianas, beleza? Aí estão as membranas cranianas, e se ela interfere em membrana craniana, automaticamente essa membrana craniana pode transmitir a tensão para as membranas aqui na cavidade vertebral, beleza? E se interfere nas membranas cranianas, olha só que coisa louca, e ela pode relevar influência das membranas cranianas, olha o ligamento de Zinn,
eles fazem a incursão aqui para a cavidade craniana, certo? É aqui passando o terceiro par craniano, o nervo loculomotor, né? E aqui os músculos extraoculares tendo inserção aqui no ligamento de Zinn. Tá? Então, muitas vezes, dor na base do crânio, dor no fundo do olho, elas estão intimamente relacionadas, certo? E olha só como a transmissão de tensão começa a fazer sentido com o relato de muitos pacientes de vocês. Tá? As vias posteriores, a marca torácica que eu havia mencionado, o paciente apresenta hiperlordose lombar alta com um ponto de retificação da torácica alta. E aí mostrando outra marca também, né? Uma hipercifose torácica, uma anteriorização cefálica e algumas alterações possíveis. Marcas no externo, muitas vezes essa deformidade ela pode se dar. Aqui é uma imagem que pode ser, por exemplo, que exista já uma predisposição a essa alteração morfológica existente no externo, né? Mas o que a gente não pode negar é que existe uma tensão interna, mesmo que seja de maneira sinérgica, digamos assim. Como existe a deformidade, internamente vai ter uma aderência muito maior. E aí a gente utiliza muito exercícios respiratórios, né, de posicionamento do paciente para estimular esse ganho da mobilidade external e diminuir um pouco essa tensão existente aqui. A gente tem que levar em consideração outras situações porque altera essa mobilidade external também, como forças compressivas externas, né, de músculos retos. Então, desde a tensão do econ, que se insere mais external anterior, da face external anterior, do músculo reto abdominal, que se insere na região da quinta costela. Aí pode somar a tensão aqui do serrátil, principalmente as fibras inferiores do serrátil, e mais especificamente a quinta costela, né, a porção denteada aí do serrátil na quinta costela. Ainda tem as inserções aqui dos peitorais, que se estiverem tensionados em conjunto vão gerar um efeito em corda de arco sobre o externo e favorecer esse afundamento. Então, olha só a complexidade e quantas coisas legais que se pode ter, tá joia? As marcas que eu mencionei para vocês relacionadas a cada uma das fáscias, né? Fáscia anterior, a fáscia média, a fáscia posterior e as marcas comuns que a gente encontra dentro de cada um desses pacientes, certo? Aqui as marcas, né, comuns que a gente encontra, ainda que podem ser justificadas aí por essas alterações internas. Então, uma das coisas importantes que se fala, que já vinha desde Madame Françoise Mézières, que falava que respiração não se ensina, ela se corrige. Se você ensinar um paciente a respirar de determinado modo, tem que respirar abdominal. Ele vai respirar conforme o tórax dele permite que ele respire. Ele vai sair do teu consultório respirando do modo que o tórax permite que ele respire. Então, o ideal é que você entenda todos esses mecanismos para que o tórax automaticamente consiga exercer uma função melhor em relação a essa movimentação do diafragma, beleza? Então, um dos testes que se utiliza para avaliar aí esse teste da flexibilidade da cadeia anterior profunda, normalmente a gente vê a intensificação das marcas que a gente mencionou anteriormente. Então, a cervical muitas vezes vai apresentar uma retificação maior, uma anteriorização cefálica pode aparecer aí, uma acentuação da cifose torácica, né? Aqui a gente vê que ela faz a delordose, ela tinha uma hiperlordose, não dá para considerar que ela tinha uma hipercifose, ela só tinha realmente uma cifose com uma tendência mais anterior, mas não um bloqueio extremamente tenso. Mas a gente vê que quando a gente testa através do pilar diafragmático lombar ou do psoas, a gente vê que a tração é exercida sobre a cabeça e o tórax. Então a gente vê que a cabeça, o tórax dela todo se projeta mais anteriormente. A gente vê que a tensão chega até os artelhos, tá? Olha só como os artelhos ficam marcados. Então que existe uma continuidade que vai até embaixo, tá? Então a gente não focou nessas alterações contínuas aí. Beleza? Aí teste de extensão em pé, que também é utilizado. E é isso. O tratamento daí entra numa outra situação. A gente não vai se aprofundar mais nessas outras coisas, até porque a gente está 40 minutos falando aqui. Espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês e que tenha esclarecido aí algumas dúvidas que normalmente aparecem no dia a dia no nosso consultório. Tá joia? Aí fiquem ligados, em breve eu vou fazer outros vídeos aí informativos sobre assuntos interessantes que normalmente a gente não conversa muito ou não tem muito contato aí na nossa formação profissional. Tá joia? Faço também menção aqui, para quem tiver interesse dentro dos cursos, eu já dou aula há aproximadamente 10 anos sobre cadeias musculares, então dentro da Faculdade de Inspirar vocês podem encontrar cursos
Para quem for de fora, tem cursos aí sendo oferecidos em alguns países pela Instema. Então, já estive na Colômbia, aí tem proposta de cursos para ocorrer aí Costa Rica, Peru, na própria Espanha, Uruguai e aí por diante, tá? Então, podem procurar por essas escolas que vocês vão encontrar. E a Fisiotem, a gente tem os cursos também disponíveis aqui no Brasil, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui embaixo para ajudar no canal a desenvolver ele. E se curtir, compartilhe aí com os amigos para que possam assistir e ter essa informação também. Um abraço para vocês e até mais.